Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da UCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação: Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite. Mais uma vez no ar o programa E Agora José. Hoje um dia muito especial, que nós estamos aqui com o professor Marcelo Lambert, conforme anunciamos durante a semana. Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil. Hoje, para nós aqui do programa é um dia alegre por estarmos recebendo um grande amigo, mas é um dia de grande pesar, pelo que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É lamentável, fica até chato a gente aqui no programa de repente fazer alguns comentários, algumas piadas do programa que a gente sempre faz. A gente acaba ficando até meio sem clima por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente presta aqui todos os nossos sentimentos às vítimas, e é um caso polêmico porque envolve não só a questão da imprudência, quanto a falta de estrutura do lugar, a falta de estrutura da cidade, pelo que a gente está vendo. E aí a gente é obrigado a tocar num ponto polêmico que o próprio outro colega nosso, Paulo Giraldelli, já comentou, que aí é onde se abre as portas para diversas formas de corrupção, porque é claro que as pessoas querem ajudar, as pessoas querem participar do que está acontecendo para minimizar o sofrimento alheio, mas sempre existe aquelas pessoas que estão lá no meio para levar algum tipo de vantagem. São doações que não chegam do outro lado. Precisa tomar muito cuidado nessa época, porque tem caso sempre muito delicado, que sempre alguém acontece. Querendo levar vantagem em cima da desgraça alheia, sofrimento alheio. Não tem jeito, Essas pessoas são inescrupulosas e a gente precisa ficar esperto com isso, Principalmente nas redes sociais, Sempre tem um espertinho. Mas enfim, de qualquer forma, apesar dos pesares, nós temos que continuar, Como o Guedes falou, não temos assim um clima muito festivo, não dá para fazer brincadeira, fazer piada, Porque a gente é solidário com as famílias lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que não é fácil, perder um filho, Jovens acadêmicos, Bom, estamos aqui hoje com o nosso amigo Marcelo Lambert, que publicou recentemente o livro Civilização Maia, O livro Civilização Maia que a gente já divulgou, nós já recebemos o professor Marcelo aqui algumas vezes. O professor Marcelo, que é graduado em História e Geografia, especialista em História das Américas pelo Instituto de Antropologia e História do México, especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC de São Paulo. E também é pedagogo com licenciatura plena em Gestão Escolar e Supervisão. Marcelo, que é um camarada que a gente já conhece já de grandes tempos, Eu, pelo menos, eu conheço desde 2001, desde a época, desde quando eu comecei a trabalhar no estado. E é isso aí, Marcelo. Boa noite. Vamos falar um pouco aqui sobre os projetos, sobre os cursos. Então, boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo novamente a este programa. Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Como é que tá a sua vida, Sim. Marcelo? Como é que tá eu gostaria... a correria? Já que o mundo não acabou, O mundo não acabou. E agora? O que nós vamos fazer? O mundo não acabou, Marcelo. Agora é o grande debate, O que vamos fazer dele. E até eu gostaria de também iniciar minha fala mandando aí todo o meu respeito aí também à cidade, a essa tragédia que aconteceu infelizmente no Rio Grande do Sul.
Eu tenho algumas pessoas, até por ser uma cidade ali de grandes universidades e uma vida acadêmica muito intensa, eu tenho alguns estudantes que seguem meu trabalho de lá, inclusive já fiz algumas orientações lá para o pessoal da Federal de Santa Maria e tivemos essa notícia hoje. Então todo o meu respeito aí, que a gente consiga ter políticas públicas que realmente tenham uma convergência social verdadeira e que não ocorra mais isso. A gente entende que acidentes acontecem, mas acidentes em função aí de negligência. Acidentes também podem ser evitados, né? Sim, então eu acho que é inaceitável. Claro que ainda é tudo muito prematuro, os caras estão investigando ainda, né? Certo. Mas aí fica todo o meu respeito a essas pessoas e familiares. E a gente aproveita isso também, né, Marcelo, para chamar a atenção de coisas que a gente sempre vê acontecer e a gente fala, né? Parece que é brincadeira. Que é da responsabilidade das pessoas que trabalham, ou seja numa segurança, seja numa fiscalização, né? Porque até onde a gente sabe, o alvará do camarada que estava vencido não comportava o número de pessoas que lá estavam. O alvará do cara já estava vencido, significa que ele já tinha alvará e aprovaram o alvará com uma saída de emergência? Não, estava vencido e aprovado também. Quando foi aprovado, aprovaram com uma saída só, com né? Uma saída de emergência? Além da ordem de ninguém sair sem pagar. A máxima, esse detalhe também. A máxima, infelizmente, é que hoje se prioriza apenas o capital, o lucro. Exatamente. E outras coisas elas ficam com menos relevância. As pessoas, né? É a questão humana que a gente sempre está lutando, né? Infelizmente, as pessoas ficam em segundo plano. Isso. E a gente tem visto isso também, desculpa, a gente tem visto isso também na educação. Sim, aliás, em qualquer área, né? Na verdade, né? Qualquer área política, né? Onde fica mais latente essa a gente que lida com educação, relação, né? A gente tem visto isso constantemente, porque se leva em conta a tecnologia, se leva em conta um monte de coisa, né? E a pessoa, né? O ser humano, ele está sendo deixado de lado, em função de outras prioridades, que para nós, pelo menos, que talvez tenhamos assim uma linha mais humanista, não é tão prioritário assim, né? Sim. Mas infelizmente é o capitalismo, né? Sim. Bom, eu fico feliz de estar aqui novamente. O ano passado, vocês devem lembrar que eu iniciei o ano também. Todo o meu trabalho eu comecei aqui também, divulgando no programa de vocês. Então eu tenho um grande respeito pelo trabalho de vocês, até porque existe uma convergência ideológica com as questões que eu acredito dentro da educação e dentro de uma luta social, né? E independente de todos os lugares que a gente caminha, a gente sempre tem que estar juntos nesta luta, né? Sim. E eu fico muito orgulhoso de estar começando o meu ano de novo, agora 2013, aqui com vocês. E claro, trazendo para as pessoas o máximo de informação aí sobre educação. Não é superstição não, né? Começou 2012 com a gente, foi tudo bem, vou começar 2013, quem sabe vai tudo bem. Certo, 2013 começa a virar tradição. Aí começa a ficar preocupado, começa né? a virar tradição. Né? Então, 2012, o mundo não acabou, Marcelo. O que nós vamos fazer com ele agora? Porque ele não acabou, né? Como foi dito várias vezes. Você já dizia, né? E o que a gente faz agora, né? Uma das questões que eu mais falei em 2012, primeiro, vocês são testemunhas de que não havia nenhuma citação, nenhum documento, nada que os maias tinha dito que o mundo acabaria em 2012, e sim um grande equívoco mercadológico. Enfim, algumas pessoas usaram isso do ponto de vista religioso, falsos profetas surgiram. Enfim, eu vi aberrações, eu participei de debates que foram aberrações. Falsos profetas, desculpa, eu não consigo me conter. Quando você foi no Danilo Gentili, aquele camarada que tava do seu lado, que perdeu o emprego lá na Paulista, porque não acabou o mundo, né? Então agora ele não dá mais pra ficar... E o nome dele era Danilo também, né? Danilo. Era Danilo. E... Bicho, aparece cada figura, mas eu achei muito legal... o que você disse pra ele quando o Danilo pediu pra que você falasse, fizesse um comentário em cima do que ele falou. Que você falou muito do sonho. Sim. Então, independente de que lado você tá jogando, você tem que seguir o objetivo do seu sonho. Né? Mas
o jeito com que você falou e o que você disse foi uma coisa assim fantástica. Mas eu não poderia lembrar, né? Eu não poderia deixar de lembrar daquela figura que estava lá, né, pregando. Mas é interessante que tem pessoas que elas acreditam piamente em determinadas e tem coisas, seguidores, né? viu? Tem seguidores. Tem é seguidores. Interessante isso, rapaz. E ele foi interessante porque eu já tinha participado de um debate com ele na Fundação Casper Libero. Eu fui convidado lá pelo pessoal de jornalismo, publicidade, enfim, e na Gazeta, né, e na Fundação Casper Libero. Enfim, e como ele, tem outras pessoas também que eu acabei cruzando aí nessa minha jornada, né, de 2012. Mas o que eu sempre dizia é o seguinte: se 2012 levantou um debate sobre a condição humana nesse planeta, os maias de alguma maneira cumpriram muito bem o seu papel enquanto sociedade. Porque por mais que algumas discussões elas ficaram um pouco rasas, né? Mas muitas pessoas, e eu, assim, o programa do Danilo Gentili mesmo, a repercussão foi incrível, foi maior que outros programas, inclusive de outras emissoras, e Brasil inteiro conversando, querendo saber, e o mais importante, como o Guedes falou, é essa questão do sonho. Parece que é uma coisa tão lugar comum, mas não. As pessoas ainda neste mundo, no nosso país, elas querem achar uma possibilidade de sonhar. E que de fato é o que os nossos alunos querem. E que infelizmente as estruturas sociais que nós e eles, e todos nós enquanto sociedade, estamos inseridos, elas só produzem flores imagináveis, elas não produzem sonhos verdadeiros. E eu acho que essa que é a grande questão. Então 2012, de forma concreta, eu percebi que ele trouxe assim, muitos debates, muitas discussões e um ganho humano muito intenso. Agora, a sua pergunta, Omar, o que vamos fazer agora, que é a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos escutando e que faço para mim, que faço para os meus amigos. Eu já tenho evento marcado para esse ano para falar sobre isso, né, em feiras aí espalhadas aí pelo Brasil. Tem uma agora em Poços de Caldas que eu vou fazer parte também, que é a feira de literatura. E a ideia é essa. E agora não acabou. Mas ele está nas nossas mãos. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Não acabou. Exatamente. O que nós vamos fazer enquanto ser social e ser político? Eu acho que esse é o grande desafio a partir de agora. Porque deixa eu fazer uma pergunta. Bom, o que existia lá nos maias era o final de um ciclo. Sim. E aí, assim como existia esse ciclo, existiram outros ciclos. Sim. E cada vez que se iniciava um novo ciclo, existia, sei lá, orientações básicas para um novo ciclo. Sim. Existia isso entre a cultura maia? Algum tipo assim de previsão, né? Sim, não de previsão, mas de instrução assim? Mesmo. Olha, terminamos esse ciclo, então a partir de agora o nosso objetivo vai ser esse, a sociedade vai se comportar dessa forma. Claro. Por eles terem vários calendários e por cada calendário ter um significado religioso, agrícola, cada calendário tinha uma proposta, tinha uma relevância. Esse caso específico do calendário de contagem longa, que é o de 5.125 anos e 132 dias, esse calendário era um calendário longo. E a única citação que nós temos a respeito dessa transição e dessa mudança de ciclo é que esse novo ciclo daria início a um tempo da sensibilidade. Algo como o tempo da mulher. E eu pensei muito isso ao longo desses anos, porque eu estudo os maias desde os 9 anos de idade, as civilizações pré-colombianas, não os maias apenas. E o que seria o tempo da mulher, né? O tempo da mulher eu entendo como o tempo da natividade, o tempo da maternidade, o tempo da sensibilidade, quiçá um tempo sem guerras, né? Um tempo onde as pessoas verdadeiramente pratiquem a humanidade. Porque hoje, vocês são testemunha, a gente convive com muita gente por conta da nossa profissão. As pessoas hoje não têm tempo mais para se olhar nos olhos, né? Não tem mais tempo para dizer um bom dia adequado. Não tem tempo nem para os filhos. Não tem tempo para filho, não tem tempo para família, não tem tempo para mais nada. E é mais ou menos, os maias falavam de um tempo que é chamado tempo do não tempo, que é o Wayeb. E é uma coisa que é muito metafórico isso, né? Às vezes parece que nós estamos no tempo, por isso que eu fui até estudar um pouco de física quântica,
parece que nós estamos no tempo, mas estamos fora dele. Uhum. Percebe? Parece que Aham. nós não estamos no tempo. Isso é física quântica. E os maias, Com eles certeza. eram fascinados pela compreensão do Pelo tempo. ser e não ser. Essa Estar questão ou não estar. E o que é o tempo, né? E para entender a própria vida. E a nossa sociedade do capital, o tempo, ele só está agregado ao capital. Ele não Tempo está... é dinheiro. Exatamente. O tempo não está agregado à transformação, realizações humanas, mudança, uma sociedade melhor. Ele não está mais... O tempo não está agregado ao afeto. Uhum. Repare isso. O tempo não está mais agregado às boas conversas. Os grandes compositores, voltem um pouco no tempo, falando em tempo, né? era o boteco, era a conversa, era grandes, jogar fora. grandes composições saíam Sim, lá no boteco, lá, era né? o samba na que conversa. batia na caixinha lá de fósforo. Né? Enquanto se conversava, tomava uma hoje, cerveja e tal, né? Esse ócio é condenado. Que não é ócio, na Está verdade. perdendo tempo. O Estaria ócio, se perdendo ele é tempo. mal visto na nossa sociedade, mas o ócio também é criativo. Então existe um ócio produtivo. O ócio é só estudar Marx, né? Que é a ideia de se produzir essa possibilidade. Mas porque o capital, ele nos tira o tempo que podemos produzir e ser criativos. Nós vivemos, a grande parte das pessoas, todo mundo é criativo, mas em função do tempo, você é escravo do tempo. A opressão do trabalho, ela nos tira essa possibilidade da criatividade. Então você tem que cumprir a sua obrigação, você tem um tempo para fazer isso, você tem um tempo para ficar em casa, você tem um tempo para fazer Quanto todas mais as coisas. tarefeiro você é, menos tempo você tem para reflexão. Certo. E ao mesmo tempo, falando em tempo, né? Quanto menos tempo para reflexão você tem, mais escravo do tempo você Mas é. você se condiciona. Mais você se condiciona a não pensar. Sim, e os maias, não só os maias, como outras civilizações antigas também. Você também, desculpa, isso tem uma implicação política enorme, né? Não tenha dúvida. Na verdade, política como a sociedade em todas as suas entranhas e engrenagens institucionais e etc. Porque a gente não percebe essas coisas acontecendo. Exatamente. Como você não tem tempo para reflexão, a primeira oportunidade, a primeira sugestão que é dada a você e que lhe agrada, e que você não vai ter tempo para pensar, porque você não tem tempo para refletir, você adere, você pega. Você se submete. Você se submete. E por isso que... Sem pensar. Esses povos, eles ensinaram muito, porque, na verdade, por que eles tentavam entender o tempo? Até para que assim eles tivessem um controle efetivo sobre suas vidas. E nós não temos controle sobre nossas vidas. Nós estamos numa roda, numa engrenagem, muito tempos modernos aqui do Chaplin, onde você entra dentro da engrenagem e você comido pela engrenagem, por aquilo, até e sair você na não ponta. percebe. Você não percebe. Então os maias ensinaram muito sobre o tempo. E por ser cíclico, não tem fim. Não. Né? Não. Então o que representa o tempo em algo que não tem fim? Sim, exatamente. Um dos grandes equívocos do final dos tempos, como tanto foi falado de forma equivocada, é que se o pensamento maia era cíclico, não poderia ter fim. Essa ideia do fim é um pensamento cristão, ocidental, que veio com a expansão marítima europeia, né, de uma visão, de uma abstração do tempo voltada à ideia do retilíneo e não circular. As grandes civilizações antigas, os povos que viveram também aqui na América do Sul, o pensamento deles era circular. É interessante, porque como é que os maias, não sei se é cabível, como é que eles lidavam com a morte? Porque, falando em tempo, né? Você nasce, você vive um tempo e morre, acaba, né? Como é que eles lidavam com isso? Porque sendo cíclico, o pensamento cíclico, como é que ele lidava com a morte? Porque a morte seria o interrompimento, né? Vai interromper uma vida, é um término, é um fim. Muito bem, é muito interessante, eu tenho inclusive uma palestra que eu falo só sobre a espiritualidade maia, que é um universo sensacional. Primeiramente, para os maias não existia morte, eles não havia morte. Eles não tinham medo da morte. Por quê?
A morte não existia quando o indivíduo, homem ou mulher, vivia de forma inteira. Eles acreditavam isso. E o que era viver de forma inteira? Era, através dos seus atos humanos, tentar atingir o sagrado a todo momento. Através de qualquer ação humana, seja na construção de uma pirâmide, seja na agricultura, seja no sacerdócio, não importa. Você tinha que achar viver sua plenamente inteireza dentro daquela sociedade, dentro daquilo que eles acreditavam, dentro daquela teologia, daquela estrutura de religião e de sociedade. Agora, só morria aquele que vivia pela metade. Ou seja, era uma escolha. A partir do momento que aquela pessoa não vivia dentro daquele preceito, dentro daquela sociedade, dentro daquela estrutura, de forma inteira, aí sim ele poderia ter a morte. Só que uma diferença. A morte não era só física, era uma morte espiritual também. O espírito também morria. Agora, aquele que tinha uma vida inteira, que buscava o sagrado o tempo todo, que tentava chegar no estágio de um deus chamado Kukulkan, que é serpente emplumada, a partir do momento que ele conseguia isso em vida, não a perfeição, porque isso era impossível, aí ele conseguiria teria uma continuidade. Os demônios de Xibalba. Xibalba é o inferno, e ele superaria esses demônios e ele não morreria. Portanto, não havia morte. Não Desde havia morte. que o cidadão vivesse plenamente. Mas é claro que não tenho como comensurar isso, mas a maior parte da população, ela vivia dentro desse preceito. Sim. Né? E uma coisa muito interessante, assim, apesar de ser uma sociedade muito hierarquizada, muito organizada, como toda sociedade, ela também viveu esse mundo das escolhas como é o nosso. Por exemplo, vocês dois e eu, nós escolhemos estar aqui agora. Sim. Né? Eu acho que nós três e quem está agora nos escutando tinha outras escolhas. Mas fez essa. Fez essa. Sim. Então, aliás, a gente fala, essa? né? A vida da gente é feita de escolhas, Sim. né? Agora, de decisões. essas escolhas, elas se amplificam. E essa amplitude da escolha é o que determina a nossa ação na sociedade. Talvez o pensamento maia, enquanto buscar a inteireza, é fazer a escolha que amplifique cada vez mais no sentido de transformação. É uma profundidade muito grande. Muito grande, não, é. E uma espiritualidade muito grande nisso, hein? Não, tem uma pergunta aqui que diz assim, é da nossa amiga Edna, lá de Minas, de Contagem. Ela diz o seguinte: se os maias não se importavam com a morte, como os sacrificados viam os sacrifícios, a pessoa que estava sendo sacrificada, ela se sacrificava com essa ideologia? Era voluntário ou era na marra, Era voluntário, né? Era, né? Tá. Bom, como, por exemplo, você pega hoje o Homem-Bomba, que o cara Claro. se explode e ele tem ele a tem convicção a de que ele está fazendo bem. Fazendo certo. Qual né? o nome dela? Edna. Edna, um abraço aí pra Contagem. Eu tenho muitas pessoas aí que seguem meu trabalho aí de Contagem. Um grande abraço aí pra cidade. Bom, primeiramente é muito importante dizer que não havia sacrifícios todos os dias e a toda hora. Tá? Aquele filme do Mel Gibson, ele foi muito infeliz na maneira sangrenta e assim até um tanto quanto selvagem que é passado naquele filme, tá? Então não era dessa forma. Os sacrifícios eles eram sazonais e o sacrifício ele tinha, eu posso dizer assim, em duas formas. Você tinha pessoas que eram preparadas para o sacrifício e que elas aceitavam como uma honraria. A família que gerava aquela criança, que gerava aquele indivíduo que depois foi ao sacrifício, também se sentia honrada porque ela gerou um espírito puro para ser sacrificado lá para algum deus. Isso é um caso. E outro caso eram guerreiros que se sacrificavam também em nome do deus da guerra e que faziam isso de forma consciente, e isso também era típico do melhor guerreiro, que era aquele digno de ser oferecido ao deus da guerra, que é Shekumal. Então isso é uma categoria. Outra categoria eram presos escravos de guerra. Então, como as cidades-estado maia, às vezes elas lutavam entre si, algumas pessoas eram presas, viviam em cativeiro. E essas pessoas, às vezes, eram ritualizadas. Só que entenda, elas é claro que não concordavam com o sacrifício, mas ela já vinha de uma sociedade que entendia o sacrifício. Uhum. Deu para entender?
Agora, deixando claro aqui, porque toda vez que a gente Já cai era a nessa cultura questão, deles, né? Então toda já vez que a tava gente cai nessa questão, às vezes as pessoas interpretam isso um pouco errado. Na verdade, é claro que nós não aceitamos o sacrifício. É claro que o Marcelo não aceita em hipótese alguma, mesmo porque nós hoje vivemos num outro momento, uma outra sociedade. Agora, dentro da civilização maia, isso era cultural, isso fazia parte da estrutura religiosa deles, como, por exemplo, na Idade Média, aos domingos você tinha atos de fé, onde pessoas eram queimadas em praça pública e era a diversão do domingo, né? Então, e isso era visto com naturalidade, como o extermínio indígena na América foi visto com naturalidade. E como hoje, os infiéis, né? Como hoje, infelizmente, a gente vê, por exemplo, eu vou sair daqui do estúdio e na hora que eu estiver indo para São Paulo, eu vou me deparar em faróis com crianças. Exato. E isso não é normal, entende? Pedindo, isso é né? uma produção da nossa sociedade. Exato. Que talvez Produto daqui a um da tempo, sociedade. os Exato. próximos que virão daqui 1000 anos aí, talvez não entenda isso. Né? Como que nós fomos incompetentes a esse por que ponto. eles estavam lá, né? Então assim, eu queria só deixar essa questão clara, né? Para as pessoas entenderem. Agora, é muito importante eu ressaltar que essa questão dos sacrifícios, ela tem uma profundidade muito grande dentro da questão da espiritualidade maia. E aí é claro que necessitaria aí no mínimo 1 hora para falar sobre isso, para a gente poder esclarecer nos mínimos detalhes. Mas a premissa básica da questão é essa que eu acabei de explicar. Né? Beleza. Uma pergunta aqui. Segundo o entendimento, quer dizer que os maias tinham uma cultura de pena de morte? Não. Eu também não O sacrifício peguei não essa... era aplicado aos foras da lei, Não. né? A cidadão comum, a cidadão Agora, já criado para isso. Não, pena de morte é outra coisa. Bom, eu imagino que alguém tenha, né, também aprontado naquele período. Tinha pena de morte? Para quem era contra as regras da sociedade daquela época? Eu acho que a gente não pode agregar esse termo. Né? Pena de morte. Eu acho que a gente... porque o pensamento deles não é como o nosso. Né? Não é como... eu não estou punindo por um crime. Na verdade, aquilo era uma circunstância de guerra que, por exemplo, o cara que era sacrificado era um grande guerreiro do outro lado, e aquilo, teoricamente, dentro da teologia deles, aquilo era um enfraquecimento para outra cidade-estado. E um fortalecimento para eles, né? Ele não estuprou ninguém, ele não roubou ninguém. Aquilo é dentro de uma lógica metafórica, social, que não é igual à nossa. A pena de morte, ela está vinculada a uma sociedade que não dá conta das suas problemáticas e que vê na pena de morte a possibilidade real de eliminar o problema. Como a sociedade americana, ela sabe tanto lidar com essa questão no sentido de colocar isso como outras sociedades do Oriente. Agora, em relação aos mais, isso não pode ser aplicado. Ficou claro essa questão? Eu imagino que sim. Qualquer coisa, o pessoal aqui no chat do culturaonlinebr.org pode mandar suas dúvidas, suas discussões, e aí o pessoal vai discutindo aqui, e aí eu vou repassando as discussões para cá. Posso fazer só uma última pergunta antes do intervalo? Já são 18 horas e 32 minutos. Me fala uma coisa. O calendário é cíclico, a sociedade é cíclica. Eles entendiam a questão da espiritualidade como cíclica? Então aquele que ao morrer ele vai retornar? Sim. Uma coisa que fecha de uma forma, acho que fica muito fácil de todo mundo entender a questão, é que tudo para os maias era cíclico. Inclusive o pensamento era cíclico. O nosso pensamento é muito retilíneo, é reto. O nosso pensamento ocidental é reto. Certo. O pensamento maia é circular. Por isso que muitos equívocos aconteceram em relação aos maias, porque as pessoas tentavam entender os maias partindo de um pressuposto ocidental no sentido do pensamento retilíneo. Então eles esbarravam em desafios que não conseguiam entender aquela sociedade.
eu fui a campo, né? Eu trabalhei dentro das zonas arqueológicas. Você começa a entender a cidade dentro dessa lógica cíclica, a parte da arquitetura, da religião, o pensamento, e aí você começa, inclusive, a avaliar a tua vida, né? Porque você começa, inclusive, a dar mais valor, por exemplo, a esse momento, a esse segundo, a essa possibilidade de estar falando para as pessoas. Enfim, você começa a dar um sentido diferente para a vida. Certo. Né? Fazendo uma leitura dessa sociedade. Que o pensamento retilíneo, me parece, é aquele que vai sempre à frente, mas ele não retorna, ele não refaz, mesmo que ele desmonte, ele quebre, ele exploda, o que tá, ele passa e continua. Sim. Até o e não há reflexão sobre aquilo Perfeito. Que aconteceu. E uma coisa que você está falando, Omar, que é interessante, que cabe dizer o seguinte: nós nascemos e somos criados dentro de uma cultura que existe presente, passado e futuro. Os mais não havia isso. Tudo fazia parte do mesmo tempo. Não tinha passado, não tinha futuro. Esse é o tempo. E é difícil para nós, o pensamento retilíneo, entender isso. Agora, imagina que loucura. Porque isso é uma questão quântica, na verdade. Isso entra na metafísica. É metafísica. Porque você passa foge ao entendimento do ser comum, né? Por isso é muito difícil. É muito difícil. Faz tudo parte do mesmo, é um caldo o negócio, né? É uma sopa, tá tudo dentro, né? É interessante. Abaixou aqui o... Caiu aí o... por isso que estão reclamando aqui que teu microfone tá baixo, né? É que ele não para. Olha, o Marcelo Lambert, ele que... Esse ano, o ano passado, né? Ele já foi no programa Todo Seu, no Jô Soares, no Domingo Espetacular, no SBT Repórter, no History Channel, na TV Gazeta, no programa do Danilo Gentili, né? E no programa E Agora José, onde tem 1h30. Ó, nenhum programa deu isso. Tem 1h30 são minutos. No YouTube o ano passado, né? O ano passado a gente se apegou mais a aspectos da política, da organização estrutural, né? Que é o que está muito bem retratado no livro. E hoje a gente já está mais pro lado da educação, da espiritualidade, né? E assim, eu acho que assunto não falta, dá para fazer muita coisa. Agora, para quem quer saber mais sobre a cultura maia, para quem quer iniciar os seus estudos, os mistérios das civilizações pré-colombianas com Marcelo Lambert, é um curso que vai ser dado no Espaço Novo Mundo, aqui em Guarulhos, né? Isso. É na Nobel ali da Salgado Filho. Avenida Salgado Filho, 1453. Telefone para contato é 011, né? 4963 1133. E aí pode entrar em contato e o curso vai ser começa dia 15 de março. Nós vamos ter 8 encontros, cada encontro 4 horas de duração. E nós vamos trabalhar as civilizações pré-colombianas, principalmente astecas, maias e incas. E lembrando aí que o curso vai ter certificação pelo Espaço Novo Mundo, tá? Que fica ali na Nobel da Salgado Filho. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Primeiro o intervalinho, tomar um café? Vamos lá. Bom café, daqui a pouco a gente já está de volta com mais Marcelo Lambert e a civilização maia. Isso aí, vamos lá. Programa E Agora José, segundo bloco, hoje com o professor Marcelo Lambert, historiador, geógrafo, especialista em cultura maia, sofrendo aqui na nossa mão. Ele que o Marcelo que vai ministrar um curso, Os Mistérios das Civilizações Pré-Colombianas, aqui em Guarulhos, no Espaço Novo Mundo, na Avenida Salgado Filho. E maiores informações, bom, meu amigo, digitou no Google Marcelo Lambert, já vai aparecer. Não tem erro. No Facebook. O camarada também, tá mais conhecido procurar. que nota de R$1. E moedinha. O livro tá aqui, Civilização Maia, né? Civilização Maia, vou botar na frente do convidado, bem no rosto do convidado, né? Bom, né? Civilização Maia, História e Pensamento, do nosso amigo Marcelo Lambert, que você encontra em qualquer livraria, certo? Qualquer uma, né? E agora a gente tá aqui com uma questão. Deixa eu abaixar um pouquinho o fundo. Não o meu fundo, né? O fundo musical. Que horror. Que horror. Né? E a gente tava conversando aqui em off sobre
o que os maias falavam, como era aquele mundo, né? Se havia alguma profecia, inclusive falamos de Bíblia, a gente fala de tudo aqui, né? E eu gostaria de perguntar aqui alguma coisa sobre isso, né? Porque segundo o livro do nosso amigo, na página 58, ele fala: o mundo maia era revestido de profecias e presságios, né? E isso tinha um poder incrível. Isso com certeza naquela época fazia uma diferença enorme, né? Essas profecias, esses presságios, né? Eu gostaria de perguntar sobre isso. Como era esse mundo do Maia, sobre as profecias e presságios? Eles profetizavam apenas para eles, no mundo deles, no tempo deles, ou extrapolavam? Isso ia além do calendário, né, de 5.000 e tanto, né, que você fala que é o calendário longo. Ia além disso ou somente ficava preso nesse tempo, nesse calendário? Sim. A sua pergunta ela é muito interessante porque ela pode esclarecer uma série de questões. Primeiro, os maias falaram para os maias. Essa é a primeira questão que eu acho que eu já te respondo, né? Os maias, eles falaram para eles mesmos. Eles falavam, do mundo deles, para os próprios maias, para o mundo deles. Sabemos que muitas das profecias que hoje nós temos aí através do Popol Vuh, que é um livro sagrado maia, as profecias de Xilabalain, de Ishmael, esses livros, eles são livros contextualizados e que com toda convicção eles também foram cristianizados a partir do século XV. E nesses livros nós temos informações que temos convicção que os maias estão falando para os maias e situações que eles viveram dentro do momento histórico deles. Agora, quanto a extrapolar o seu próprio tempo, que é uma das suas perguntas, isso é muito subjetivo e nós não temos dados históricos, documentais, que prova que qualquer profecia maia tenha dado certo partindo do seu tempo. Uhum. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Nós não temos nenhuma informação documental de que os maias fizeram uma profecia, por exemplo, no ano 9 depois de Cristo, no século 9 depois de Cristo, e que era para se realizar no século 20. Não existe isso, né? Não existe essa na literatura maia nada que prove essa situação, essa condição, tá? Certo. Agora, eu já ia falar uma piada aqui, né? Troca de microfone. Tá baixo? Tá muito baixo. É o pingolim aí que não para no lugar, né? Então, não, você tava falando de profecia, eu já tô pensando aqui, não tem jeito, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Quer dizer que eles não profetizaram que a Copa seria no Brasil. Não teve jeito. Com toda convicção, não. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, então a gente não tem como dizer, por exemplo, que eles teriam profetizado uma catástrofe no final do mundo 2012, não, ou algo assim. Até é uma coisa interessante dizer, né? Quem aventou isso, não, né? Absurdo. Sei lá, o cara tava pirando, tava viajando na maionese, né? Vocês vão até achar engraçado isso. Eu ficava indignado quando eu escutava por qualquer veículo aí, escrito, falado, segundo os maias, o mundo... Não, é errado. Não, os maias não falaram isso. Os maias não... Eles em momento algum disseram isso. Então, toda vez que eu falava, seja aonde for, eu me sentia defendendo uma civilização, uma cultura, como historiador, como profissional da área, no sentido de esclarecer que aquilo não foi dito pelos maias. Aquilo, na verdade... Quem falava era com intenções mercadológicas e sem nenhuma dúvida de forma extremamente equivocada.
Sim, sendo o calendário cíclico, aquilo era um cíclico, terminaria ali, né? Como Sim. terminou, iniciaria um novo ciclo. E também as profecias dele, sendo do tempo dele, na época dele, não extrapolando nada, fora do tempo pelo menos, então não há subsídios, nunca houve, para alguém dizer que o mundo iria terminar em dezembro de 2012. Não. Né? Bastaria ter estudado um pouco a história maia, né? Sim. Não muito até, né? Não. Não Porque, muito, mas bastaria ter estudado sim. antes de falar uma asneira dessa. Se tivesse lido um manual, alguma coisa simples sobre a civilização, você já ia ter uma base mínima para compreender Porque, que aquilo... como você disse, havia uns livros sagrados, né? De Sim. profecias, etc. Sim. Alguém lendo isso, algum, sei lá, leigo, né? Porque Sim. um historiador menos sério poderia interpretar isso como alguma coisa atual. Agora, o que foi assustador, e que na verdade é assustador na minha opinião, é que, como vocês citaram a questão do programa Lá Agora é Tarde, da Band, do Danilo Gentili, muitas pessoas acreditam e acreditavam que naquela Sim, pessoa dizia. inclusive a gente viu programas, pessoas que estavam enterrando alimentos lá, fazendo buracos, Abrigos. esperando. Eu assisti Que um isso? documentário, não lembro se foi no Discovery ou no History, mas foi um documentário muito longo sobre pessoas nos Estados Unidos, principalmente, né? Que acho que Não, aqui no Brasil a maior também quantidade tem, viu? de paranoia tá lá. Não sei que lugar é esse, o cara enterrando em Mas garrafa-pé, aqui os tem grãos, não Como sei as o que. pessoas Para. estavam se especialistas. preparando para o fim do mundo. Como as Lá pessoas tem, lá os estavam caras se fazem preparando bunkers, pro né? mundo. Faz lá. No Mercado buracão lá. Livre estava Vai da vendendo um casa. kit de sobrevivência por R$ 1.600. Para, né? E na primeira semana lá parece que esgotaram os lotes. Então, quer dizer, alguém Brincadeira, comprou. rapaz, isso. Os abrigos que foram construídos na Espanha, na França, vocês devem ter acompanhado que no dia 21 a França mandou cercar uma cidade francesa lá, o governo federal, porque eles estavam com medo de invasão, porque eles acreditavam, segundo algumas pessoas, que ali era um local que seria preservado. Aqui no Brasil nós tivemos em Alto Paraíso, nós tivemos em Goiás, nós tivemos vários exato, lugares exato. que teve também esse movimento. E isso, uma coisa que eu observei, não está totalmente ligado à questão social. Eu encontrei pessoas de todos os níveis intelectuais, todos os níveis sociais, isso, né? acreditando que o Incrível. mundo ia acabar. E em alguns momentos eu me senti muito mal, que de historiador parece que eu passei a profeta. Porque a primeira coisa que a pessoa me perguntava, Vai acabar o mundo mesmo, não vai? acabar? Eu falava, meu Deus, eu sou professor, eu sou historiador, eu sou um profissional. Em algum momento, Marcelo, nessa que você acabou de falar assim, pessoas paravam, perguntavam, vai acabar mesmo? Você parou, você chegou a pensar, e se acabar? Como é que eu fico? Você chegou a pensar isso? O que você está dizendo é uma coisa tão interessante, porque é o princípio da dúvida, né? E que tanta gente falando, né? Você Exatamente. acaba... Aí, você sabe que isso também me levou a pensar um monte de coisa. Porque, vamos fazer uma reflexão aqui. E eu vou pegar um personagem histórico. Se o Che Guevara tivesse partido do princípio da dúvida em algum momento, ele não teria feito o que fez. Não teria nem Exatamente. saído da Argentina. Então, o meu processo de luta dentro da educação, dentro de tudo isso que eu trabalho, os projetos que eu trabalho, eu não posso me colocar no princípio da dúvida. Então, agora, foi tanta gente que falou, mas você tem certeza? Mas foi tanta Absoluta gente certeza. que eu não caí na dúvida. Mas eu confesso que eu fiquei No momento assustado. você balançou, mas né? eu fiquei assustado com o ser humano. Uma paranoia coletiva. A paranoia. Exatamente. Paranoia. Do que isso pode produzir socialmente. Sim. Você entende? Porque o princípio da dúvida que aconteceu uma catástrofe no planeta, isso em momento algum. Mas eu vi um outro lado do ser humano que é um lado muito perigoso, né? Que é muito perigoso e que historicamente nós já vimos isso em outros tempos e o quanto isso é perigoso para a sociedade. Porque todas essas pessoas que acreditavam que ia acabar, que construíram, que venderam casas,
tinham seguidores. Então, aí eu parto de um princípio que eu sempre falo, Perigosíssimo e que eu isso, acho né? que vocês já viram eu falar em algum momento, que é o princípio do cheio e do vácuo. As pessoas hoje, boa parte, elas estão vivendo o princípio do vácuo esperando o cheio. Aham. E o que é o cheio? Esse cheio, ele tem que ser o cheio de qualidade. O professor para o aluno é o cheio que completa o vácuo. E aí, o que essas pessoas, então, elas buscavam, seguindo essas pessoas, que o mundo ia acabar? Elas estavam seguindo algo, porque elas estão vazias. Então essas pessoas, elas estão esperando, por exemplo, um programa como esse, que vai levar qualidade. Elas estão esperando uma educação de qualidade, elas estão esperando uma música de qualidade. As pessoas querem isso, tem muita gente esperando isso. Então, e quando você está numa luta, o princípio da dúvida não pode existir. Por isso que eu encarei esse tipo processo. do general que vai pra guerra achando que poderá perder. Perdeu já, né? Então, tudo que foi possível Se ele fazer... entra na luta, na guerra, achando que ele pode perder, Sim. Já perdeu. Porque, olha, eu recebi e-mails do Brasil todo e de fora também, de jovens, falando coisas absurdas que ia fazer no dia 21. Imagina. E porque me viu lá no programa tal, ou que viu uma palestra, reavaliou essa questão do vazio. Sério mesmo? Omar, Sério se eu isso? quiser escrever um livro de relatos, eu escrevo. Eu fiz um programa de TV Isso é muito perigoso. que quando terminou o programa, a minha caixa de e-mail estourou. Só a emissora me mandou 1000 e-mails impressos. Eu tentei responder o máximo que eu pude. Desses 1000, tranquilamente uns 300 eu consigo selecionar e colocar num livro. De pessoas que estavam com medo, desesperadas, que estavam com síndrome do pânico, que estavam com depressão. Mas o que leva o ser humano Lembra a na agir virada dessa de- forma, de rapaz? 1999 para 2000. Que também falaram a mesma bobagem, né? Eu tinha 19 anos naquela época. Eu lembro, porra, a paranoia que foi. Sim. Aquele camarada que veio aqui pra América Latina, americano, qual era o nome dele? E aí naquele Jones. ano, Morreu. naquele ano, Deu veneno pra todo mundo, aquele povo, morreu todo mundo, Jim mulher, Jones. criança, e em 99 teve o apagão. Quando caiu as turbinas lá em Itaipu, Sim. teve um baita do apagão que eu ainda tava na faculdade, eu tava fazendo pedagogia. Meu, o povo entrou em desespero na UNG. Por mas quê? é isso Porque a mesmo. gente estava em 1999. Mas aí é o coletivo. E o grande medo era, por exemplo, dia 21, você estar num local público e uma queda de energia já ia ser o suficiente. é suficiente, né? Entende? Então, agora, isso tudo é muito perigoso. Vocês viram eu falar várias vezes. Isso chega à beira da irresponsabilidade. Com Porque a quantidade de certeza. pessoas que falavam que o mundo ia acabar era muito grande. Né? E combater isso... É a mesma coisa, quando fala, você tem certeza? Você acaba, todo mundo falando, você tem certeza, é. você acaba duvidando. Agora, e aí é Agora, que tá. um montão de gente falando, vai acabar, pô, você começa, vai acabar mesmo, né? Agora, Omar, qual que é o princípio que combate a dúvida? É o argumento. Se você tem uma população que, infelizmente, por questões políticas intencionais, não tem uma educação de qualidade, o princípio da dúvida vai imperar, porque e que não nós existe o temos argumento. batido aqui incessantemente. Por isso que a nisso. educação ela é a base de qualquer revolução, de qualquer transformação, seja ela qual A for. gente tem, falando de política agora, a gente tem visto aí cada aberração política que ninguém vê, parece que ninguém vê. Não, Inclusive a gente tem lá aquela página sobre ciência política na educação básica, que a gente montou aí para ver se consegue introduzir. Levantar a Aliás, exatamente, agora foi aprovada uma lei também sobre a inclusão, né, do ensino de política. mas e que estão- a presidente vai vetar. Que querem vetar e provavelmente será vetado porque aquilo que você falou, Sim. né? O interesse político na coisa, né? E quanto menos entender, menos conhecimento a pessoa tem, mais fácil de ser manipulado, Sim, exatamente. né? A mesma coisa acontece com esse vazio que você falou. As pessoas estão vazias. Sim. Não há qualidade para preencher esse vazio. Tudo que vem é meia boca. Sim. E a E aí, pessoa continua sendo vazia. É aquela coisa de estar pela metade. Exatamente, insatisfeito sempre, né? Sim, exatamente. Quando aparece uma tábua, né, salvadora, você Sim. se apega. Seja ela filosófica, religiosa Sim. ou não. Eu vivi coisas incríveis
4 anos, porque na verdade no 2012 foi o ápice, mas de 2009 para cá foram, assim, eu vivi experiências incríveis, né? Nesse sentido de conhecer um lado do ser humano, ou melhor, vários Você lados, ainda não... que com todo tempo de magistério, de trabalho, de luta, de vida, não tinha visto. Tudo que o ser humano é capaz complicado, né? de chegar e é claro, infelizmente, Agora, interesses econômicos. uma por trás. questão de fórum íntimo. O que melhorou em você com isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, todo ser humano, eu acredito que vem para esse planeta com o objetivo único de se transformar em algo melhor, em aprimorar a sua humanidade, né? E isso eu tenho como meta de vida, isso em tudo que eu faço, né? Todo tipo de trabalho, todo tipo de ambiente que eu frequento, essa sempre foi a minha busca. Eu acho que essa experiência tão intensa, né, que eu tive nesses últimos anos, eu acho que serviu, sem nenhuma dúvida, para que eu amadurecesse mais em vários aspectos que compõem a minha vida, né? Como ser social, ser político, a questão intelectual, família, a questão humana e etc. Mas talvez o mais importante disso tudo é a ideia da esperança, Omar. Eu acho que eu vou continuar lutando mesmo se um dia a esperança deixar de existir. Porque a ideia de continuar lutando é a ideia real de estar vivo. A minha vida tem sentido. Eu acho que passar por aqui simplesmente não é o grande objetivo. O grande objetivo é o legado. E esse legado, ele não é material. Porque, como Marx, tudo que é sólido se dissipa no ar, né? E não é isso. Não é material. Certo. É aquilo que a gente deixa enquanto legado humano. Essa é a grande herança que um ser humano deve deixar. Então eu acho que isso só intensificou. Eu não consigo pensar algo específico. Eu consigo pensar algo nesse sentido. Eu acho que todo esse processo, ele me fortaleceu para continuar uma caminhada que ainda vai ter muita coisa para fazer, mas eu acho que me fortaleceu mais no sentido espiritual, dentro daquilo que eu acredito e das lutas que eu ainda tenho pela frente. É interessante. Então eu diria que você está vivendo plenamente. Eu acho que plenamente é muito grande ainda, porque plenamente não, porque ainda falta muita coisa. Porque ainda o mundo que está aí não é o mundo que eu desejo. E o mundo que eu desejo não é o mundo estereotipado pela Globo ou pela televisão. Não. É o mundo, certeza, né? é um mundo que eu vou dizer isso aqui sem nenhum problema, porque esse programa é ecumênico. Eu acho que é um mundo filosoficamente cristão. Não é institucionalmente cristão. Filosoficamente cristão. Com certeza. Está muito claro. Nós né? também pensamos a mesma coisa. Grande diferença. Bem diferente. Que é bem essa questão do amor universal, que é o mundo que eu luto. Né? Que não haja diferenças, uma equidade social, um mundo onde as pessoas têm oportunidades verdadeiras e iguais. Eu acho que é por esse mundo que a gente tem que lutar. E eu acho que esse processo todo, ele amadureceu algo que já existia. Certo. Né? E que já era bandeira. Agora ela é mais consciente. Está mais solidificada. Experiência. Então, eu também como eu disse que você estaria vivendo plenamente, eu quis me remeter àquela parte que nós falamos Sim. Do Maia, né? Da cultura Maia, que o ser que vive plenamente teria continuidade. Eu acho que a gente, na verdade, é uma brincadeira de palavras, mas eu acho que é uma vida inteira que busca a plenitude. Eu acho que seria isso. Filosofia. Estamos filosofando. Eu sou filósofo, né? Eu já falei, nós temos que marcar um churrasco, né? Sentar e falar tudo que a gente tem vontade. Né? A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar, né? Vai, Guedes, você não falou nada, tá quietinho, só teclando. Além de estar, né, aqui conversando com o pessoal na sala de bate-papo do Cultura Online BR, também estou prestando atenção e aprendendo aqui com o Marcelo. Só que tem um detalhe.
Agora são 19 horas e 7 minutos e o Marcelo precisa se ausentar. Então eu queria deixar um espaço aberto para que o Marcelo dê seria o último bloco para o Marcelo, né? Dele, né? Porque aí a gente faz o intervalo. Isso, e aí ele já voltamos nós dois só. Muito Ou não, bem. né? Dependendo de quanto tempo vai ser o intervalo. Não, mas aí ele precisa... Olha, primeiramente, e de forma muito honesta e sincera, eu queria agradecê-los, né, por mais uma vez estar aqui no programa E Agora José, né, participando desse programa que é extremamente legítimo, no sentido da sua luta, né, nessa questão da educação do nosso país. É o que eu acredito, né? Confesso que tem momentos que eu acho que vocês também, quem é professor e está nos escutando, nós vivemos profundas crises, né? Pensamos por várias vezes em desistir, inclusive, né? E fazer qualquer coisa menos estar na educação. Prestar concurso pro Banco do Brasil. Você pensa mil coisas. Judiciário. Mas a gente não consegue largar. Ser assessor de alguém. Dá muito mais dinheiro. Largar isso, né? Então eu gostaria muito de agradecer esse momento, essa oportunidade, desejar a vocês um 2013 aí repleto de realizações verdadeiras e reais, né? E dizer para todos que estão aqui nos escutando que todo esse meu trabalho ele tem como objetivo maior uma luta e a valorização da América, né? Eu acredito que a partir do momento que nós brasileiros e nós latino-americanos a gente conhecer a história da América, nós vamos passar a ter uma visão mais consistente da nossa existência e fortalecer a nossa cidadania. E a minha luta, ela não é apenas pelos maias. Eu sou especialista nas pré-colombianas e como foi falado tanto dos maias, eu acabei falando tanto dos maias. Mas todas as civilizações que habitaram a América, elas têm, na verdade, muita coisa para nos ensinar. E eu queria deixar aqui para todos que estão agora nos escutando, que buscar as nossas origens, as nossas raízes, é o grande passo para uma mudança verdadeira social. Ninguém muda nada se não conhece a sua própria história, né? Quem não conhece a história tende a repetir. Sim, então nós temos que entender que o indivíduo ele se fortalece na sua existência a partir do momento que ele efetivamente conhece a tua história, a sua raiz e as razões pelas quais ele está naquela condição. Exato. E partindo disso ele pode mover a grande transformação que é aquela que nós queremos de uma sociedade mais justa. Então a América é um celeiro incrível de cultura musical, gastronômica, poesia. Nossa, a América é apaixonante. Então eu faço um convite a todos vocês. Só nós não sabemos. Exatamente. E eu faço um convite a todos vocês que mergulhem na história da América, que entenda o que é ser latino-americano, o que é correr na veia, essa substância que tão importante que é o sangue, que é esse sangue latino, né? E que isso nos faz extremamente criativos, pessoas no sentido do pensamento filosófico com uma abstração incrível. Nós temos que entender isso, que isso está dentro de nós, né? Então o meu trabalho está muito voltado para essa luta. E eu queria deixar o meu site, né, que é o www.marcelolambert.com, né, o Lambert com temudo no final ali. Exato. Então é marcelolambert.com. E eu queria fazer uma proposta a todos que estão agora me escutando. A proposta é: seja o cheio para completar o vácuo de alguém. E esse cheio seja um cheio de qualidade, um cheio verdadeiro, né? Um cheio que vai levar para as pessoas a possibilidade real de transformação. Então vamos tentar começar a semana amanhã com essa proposta. Eu vou ser o cheio que vou completar o vácuo, porque aí fora está precisando disso. Então, muito obrigado a todos vocês que me escutaram. Nós é que agradecemos. Que deram esse espaço.
Tem também o meu Facebook, é só acessar lá, Marcelo Lambert, que lá tem boa parte do meu trabalho também, que a gente divulga os próximos eventos. Exato. E o curso que o Guedes falou, que vai ser um curso muito legal sobre as pré-colombianas, um curso com certificação. E lá eu vou estar mostrando fotos, vídeos, todos os materiais das expedições que eu realizei, né? Então vai ser um curso muito dinâmico, muito legal e que vale a pena aqui na Nobel de Guarulhos, aqui na Salgado Filho. E é só entrar em contato lá com eles, que eles estão fazendo as matrículas. Então, muito obrigado, um ótimo final de domingo, né? E a Guedes, Omar, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. A gente que A agradece, gente que né? agradece a Que aula, Você... não só a aula de conteúdos Aham. curriculares, mas também Extracurriculares. extracurriculares, né, do ponto de vista espiritual, da educação não acadêmica, né, que não tem como. Quando a gente começa a estudar essa filosofia antiga, essa sociedade antiga, ela deixa de se tornar antiga e ela passa a fazer parte da nossa vida hoje. Esse eu acho que é a grande lição que os nossos antepassados deixam, Exato. né? Da gente aprender com eles para crescer, para evoluir. E aprender com a É uma história, né? pena que a sociedade que a gente viva hoje seja uma sociedade linear, como você colocou, imediatista, e não dê valor para a nossa própria cultura, não dê Sim. valor para a nossa própria história. Mas a gente continua naquela luta. Bom, haja Diária. visto que Nova York tem mais brasileiro daqui a pouco do que no Brasil, né? Exatamente. Então, prefere-se ir para Exatamente. Nova York do que as cataratas, conhecer a nossa história, Certo. né? E locais lindos que nós temos aqui no Brasil, uma pessoa quer ir para Nova York. E aqui a Fabiana, a Edna, a Heloídia, Antônio Carlos, a Rosana, o Felipe mandam um abraço para você, mandam as congratulações pelo trabalho, né, os parabéns por estar divulgando a cultura da América. E é isso. E Bom, nós aqui do programa E Agora José deixamos as nossas portas sempre abertas. Querendo vir divulgar alguma coisa, Sim, é só ligar agradeço. pra gente, entra no Facebook, você tem o nosso Facebook também. Fala, ó, quero falar de tal coisa, vem aqui, não tem problema, a gente tem sempre espaço aberto para você e para quem quiser também, né? Claro. Porque somos democraticamente abertos, Sim. né? Mas o importante é tê-lo como amigo, Sempre. né? Então isso é mais importante do que tudo, sem dúvida. certo? Vamos lá? Vamos ao intervalo? Bom, daqui a pouco a gente volta. Continue ouvindo o programa E Agora José, pela Cultura Exatamente. Online BR e pela Rádio Internacional Lusófona. Até daqui a pouquinho.